Como está aí com este frio todo? Estamos com saudades, viu? Vamos lá, vamos começar mais uma aula online. Espero que vocês estejam com a Bíblia, material de anotação, revista da Escola Dominical. Como de costume, nós vamos parar o vídeo e fazer uma oração para começarmos a nossa aula. Vamos lá? Hoje nós trataremos sobre a lição número 7 da nossa revista. E ela vai falar sobre o Salmo 133. E a comunhão, que é o assunto aí central do Salmo 133. Ele é um salmo bem curtinho, de apenas 3 versículos. É um salmo de Davi. É importante a gente saber que na época de Davi, o povo de Israel, ele não se reunia como a gente faz atualmente, indo na igreja todas as semanas. Tudo bem que agora nós estamos aí numa situação totalmente atípica e nós não estamos ou não estávamos indo na igreja semanalmente. Agora nós já retornamos, boa parte dos membros da igreja já retornaram e nós temos ido à igreja com todos aqueles cuidados que nós sabemos que temos de ter. Porém, se não fosse essa pandemia, o comum é que nós nos reunamos na igreja semanalmente, né? No primeiro dia da semana, todo domingo. Só que o povo de Israel não era assim. Eles faziam longas viagens, longas peregrinações anualmente para as festas que ocorriam em Jerusalém. E nessas peregrinações eles iam cantando, como a gente já viu também. E essas músicas, esses cânticos são chamados cânticos de romagem e algumas dessas canções são os salmos. A gente tem aí os salmos de 120 a 134, que são considerados cânticos de romagem. E o que nós vamos ler hoje é um cântico de romagem, que é o Salmo 133, que fala sobre a união entre o povo de Deus. Vamos lá? Ler Salmo 133, como a gente já combinou, eu utilizo a nova versão internacional, a NVI, tá bom? Depois vocês podem dar uma lidinha aí na versão de vocês, para que vocês possam ver como é colocado, né? Então vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, a nossa revista traz aí o primeiro aspecto, comunhão, um privilégio visível. A gente percebe que a comunhão, ela tem 2 adjetivos aí no Salmo, bom e agradável. Quando a gente pensa no bom, a gente sabe o que é bom, né? O que é correto. Então a Bíblia fala que o modo de nós vivermos reunidos é bom, ele é apropriado, ele é produtivo. A gente sabe que o contrário disso é abominado por Deus, né? Então vamos ver aí Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, se o Salmo já destaca esse lado bom da comunhão, a gente sabe que o inverso disso é detestado por Deus, né? E a gente também sabe dessa comunhão, que além dela ser boa, ela é correta, porque foi um mandamento deixado por Jesus Cristo.
quando ele revela o que deve caracterizar os seus discípulos, né? Então vamos ver lá, em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a gente sabe que o amor é uma característica do povo de Deus, né? E aí nós temos o agradável. O agradável, a gente pode colocar aí que ela é o resultado que a comunhão produz. Então, ser agradável é um resultado dessa comunhão. Porque a gente sabe que existem algumas coisas que elas são boas, são corretas, mas nem sempre são agradáveis. Então, por exemplo, fazer exercício físico é bom, é correto, mas nem sempre é agradável, né? Ou porque eu não gosto, ou porque ele me traz algum tipo de incômodo ou dor, mas ele não deixa de ser bom e correto por isso mesmo. Mesma coisa é um remédio. A gente sabe que eles são bons, que eles são corretos, mas a maioria deles não são agradáveis. Uma coisa interessante que o salmista ele não menciona quantos eram as pessoas, né, os membros e o que eles faziam. Eles simplesmente viviam unidos, superando as diferenças, suportando uns aos outros, né? E aí a gente tem aí um grande exemplo de união em Atos 2, de 42 a 47, que é a Igreja de Jerusalém. Vamos ver aí. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então a gente já sabe da comunhão, né? Aqui fala de um aspecto que além da comunhão tinha esse auxílio, né? Então, eu sei que vocês também participam desse mesmo sentimento que eu, mas como é bom, né? Nós termos ali pessoas, vivermos no meio de pessoas que servem ao Deus verdadeiro, que têm os mesmos princípios, como é bom nós louvarmos a Deus, agradecermos a Deus juntamente dos nossos irmãos, mas também tem esse lado aí que a gente tem que pensar, né? No momento de se descobrir que o nosso irmão está precisando de algo, buscar auxiliá-lo, né? Seja com orações, seja com escutar o amigo, seja dar conselhos à luz das escrituras, seja ajuda financeira. Então a gente tem que pensar nesse aspecto também da união. Um outro aspecto que a nossa revista fala é sobre comunhão ensina sobre o acesso a Deus. Então aí nós vamos ler o versículo 2 e 3. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, quando Davi pensa em comunhão, ele vem duas imagens à sua cabeça. Uma é o óleo e outra é o orvalho. Então, nós vamos começar pensando aí no óleo, né? O óleo ele é usado na consagração de Arão. Nós vamos ver lá em Levítico 8, de 1 a 13. Então, presta bastante atenção aí. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado,
os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermentos, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão e colocou-lhe um cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs Urim e o Tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que neles havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os utensílios, e a bacia com seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Então a gente vê que como sacerdote, ali naquele momento Arão ele passou a ser o mediador entre Deus e o seu povo. Era por meio de Arão que o povo de Israel ele tinha comunhão com o Senhor. Esse óleo ele era preparado de um azeite mais puro, mais fino, com algumas especiarias, né? É difícil a gente imaginar isso, né? Mas era um óleo perfumado, era um óleo gostoso de sentir o aroma, né? Para reforçar essa ideia do óleo, Davi ele fala que o óleo foi colocado sobre a cabeça de Arão. Então pensa lá, colocou no topo da cabeça, descia, escorria pela barba e pelas vestes, né, pela túnica. Então o efeito ali do óleo, né, ele se esparramava. A gente sabe que nas vestes de Arão havia um peitoral com 12 pedras preciosas que representavam cada uma das tribos de Israel. E a gente vai ver lá em Êxodo 28, de 15 a 21 e 29. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça um como o colete sacerdotal, de linho fino, trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado como um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com o selo, o nome de uma das 12 tribos. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como um memorial permanente perante o Senhor. Na revista de vocês, tem essa imagem aí, né? Então, pensem aí. Quando fala, no texto fala gola, eu fui pesquisar, gola é como se fosse a barra, então é lá embaixo, né? Pensa na túnica, aquele vestidão que a gente sabe que é a roupa que eles usavam. Então pensa, esse óleo vai escorrendo, né? E assim, quando colocado sobre a cabeça, o óleo ele ia descendo, significa e passava ali, né? Por essas 12 pedras que nós acabamos de ler. Isso significava que todas as tribos compartilhavam do privilégio do acesso a Deus, né, por intermédio aqui de Arão. A gente sabe que essa questão da ideia de união, né,
o óleo, essa imagem do óleo, de comunhão, da ideia de união, escorre pelo corpo inteiro. E a gente sabe que aqui a gente está falando sobre a comunhão, que ela ensina sobre o acesso a Deus, e a gente sabe que hoje a gente também tem esse privilégio, né, do acesso a Deus, mas não é por meio de nenhum sacerdote. A gente sabe que a gente tem aí um livre acesso ao Pai, porque Jesus ele morreu por nós, né? Então a gente não precisa mais desse tipo de representação. Então, a primeira comparação de Davi, que fala da benção do acesso de Jesus, do acesso a Deus, foi o óleo, né? A segunda comparação que nós vamos ver agora é o orvalho. Então, no versículo 3, a gente vê aí, é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Essa segunda comparação é um pouquinho mais complexa. Ela se refere à geografia de Israel, né? Então, Merinda e aí se esbanjar se ela estivesse dando aula para vocês. Então, qualquer dúvida, a gente recorre a ela. O que a gente pode falar aqui é que o Monte Hermon, eu peguei uma foto atual, é a maior montanha da região de Israel. Então, ele ficava lá no extremo norte, né? Então, o que a gente sabe é que tinha um orvalho que descia ali por esse monte e assim ele permitia que vivesse uma rica variedade de plantas e animais ali, né? A gente sabe que esse orvalho ele era responsável pela manutenção dessa paisagem riquíssima. Mas, também é citado no texto, Sião. Sião é uma fortaleza na região montanhosa de Judá. Então, não fica próximo, né? Não fica próximo. Sião ele é próximo ao deserto da Judéia. Não chovia também ali em Sião, e não havia um orvalho ali para aquela região específica. Somente plantas resistentes e com características de deserto elas conseguiam sobreviver ali. Sião era um lugar muito seguro, mas não era assim tão bonito igual o Monte Hermon. O Hermon, isso mesmo. A segunda comparação, que é essa do orvalho, a gente percebe que Davi vê na comunhão os mesmos efeitos que o orvalho do Monte Hermon promove. Então, qual que é a ideia aí? Que o orvalho que acontecia lá no Monte Hermon, ele trazia vida para a fortaleza em Sião, né? Se estendia, é como se fosse uma coisa contínua, né? Se o orvalho de Hermon também fosse suficiente para Sião. Então, para nós hoje em dia não faz tanto sentido, mas para o povo daquela época que conhecia essas regiões, eles entenderam essa questão, né? Que o orvalho lá do Monte Hermon ele era suficiente para Sião. A gente também sabe que para nós isso também é muito válido, né? A gente não está falando de uma parte específica, mas a gente sabe que através do sacrifício de Jesus, isso se refletiu não só em um local específico, mas nós sabemos que isso se refletiu em todo o mundo, né? Que nós aguardamos ansiosamente que toda a terra se encha da glória de Deus. Então a gente aguarda isso lá na volta de Cristo. O que a gente pode perceber é que Davi
ele termina o salmo reafirmando: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O ali, ele está se referindo a Sião. Mas a gente sabe que a bênção de Deus não foi para um local específico, né? Não foi para uma terra específica, mas sim para o seu povo. Então esse ali é aqui também, é com nós também hoje em dia. Então a gente sabe que Deus ele é misericordioso e ele faz uso até mesmo de uma coisa que para nós é agradável para abençoar a nós, né? Ele abençoa o seu povo, não é uma questão de povo local, é o povo de Deus. E uma coisa que a revista traz, eu achei bastante interessante também, que fala, né, que não é à toa que a forma mais sublime de a gente anunciar a obra de Jesus Cristo, falar da morte e da ressurreição de Cristo, é uma refeição comunitária, que é a Santa Ceia. Né? Então, olha, isso a gente faz de forma comunitária. Então, a gente percebe o quanto a comunhão é importante para nós. A revista nos traz uma consideração e eu escrevi aqui. Esse pequeno salmo descreve como são tremendos os benefícios da comunhão. Ela é o sinal visível do acesso que temos a Deus por meio de Jesus, da promessa da vida eterna que ele nos fez. Por meio delas, somos abençoados e experimentamos antecipadamente o que nós vamos viver na eternidade. Olha que interessante, né? Essa comunhão aqui, a gente já consegue ter uma mínima visão do que nós teremos na eternidade, quando todos os escolhidos estarão louvando a Deus juntamente ali na eternidade, né? Então, espero que vocês fiquem com essas ideias na cabeça de vocês, que a gente consiga refletir sobre esses ensinamentos, tá bom? Tenha uma boa semana, pessoal.